Graça e paz, amados irmãos, amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje, além da pregação da palavra, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, em memória do Senhor, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, enquanto anunciamos a sua morte, até que Ele venha. E eu quero que essa mensagem e este momento encontre os irmãos em paz, com alegria, unidos em Cristo e prontos também para meditar na palavra e celebrarmos juntos a ceia. Não podemos celebrá-la presencialmente, mas estaremos unidos em espírito hoje. Eu espero que os irmãos tenham preparado a mesa, consagrado tudo ao Senhor com muita reverência, para que na hora, às 19 horas, vocês estejam celebrando juntos a ceia do Senhor. E eu quero orientar os irmãos hoje também, por favor, prestem bem atenção, tão logo, depois de 9 horas, vocês celebrarem a ceia, depois do culto, e assistirem a mensagem, liguem pelo menos para um irmão, para lhe enviar um abraço, para assim você estender este momento de comunhão, uma vez que nós não podemos estar juntos no templo para abraçarmos um ao outro. Pelo menos cada um dos irmãos escolha uma família, um irmão, para você ligar depois às 9, ou um pouquinho antes das 9, então logo terminar a mensagem, para vocês externar o amor, o companheirismo, a fé em Jesus, e saber do outro se ele está bem, ele saber de você, e nós então estendermos este momento de comunhão, pelo menos pelo telefone. Amém? Então fica aí o meu desafio, os irmãos, espero que os irmãos façam. Depois os irmãos eu vou saber como é que foi isto, né? Então hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, um conselho apostólico para a igreja, que também se encontra em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 24. Nós estamos pregando sobre Tessalonicenses, né? E agora nós vamos continuar nos versículos 12 em diante, de 1 Tessalonicenses até o versículo 24. Alguns conselhos apostólicos para a igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia daí e acompanhasse comigo a leitura da palavra de Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz, aqui já tem uma oração do apóstolo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 de Tessalonicenses 5, do versículo 12 até o versículo 24. Irmãos amados, estamos diante de alguns conselhos ao final dessa carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. E ele então quer encerrar essa carta, busca encerrar essa carta com alguns conselhos, alguns preceitos, trazendo à tona princípios, valores, virtudes que devem ser essenciais na vida de uma igreja, na vida do povo de Deus. E é isso que Paulo faz aqui. Primeiro ele fala para que ele roga aqueles irmãos, ele pede àqueles irmãos que tratem bem e com apreço os que trabalham entre eles, ou seja, os seus pastores e presbíteros, aqueles que presidem no Senhor e vos aconselham, admoestar e aconselhar.
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Olha, não tem como sermos igreja sem termos líderes, sem termos pastores, diáconos, presbíteros, homens de Deus para cuidar da obra do Senhor, para pregar a palavra, para ensinar a verdade, para nos instruir, nos corrigir, nos discipular. Mas aqui Paulo fala para que os irmãos tivessem apreço para aqueles verdadeiros líderes que estavam entre eles, homens dedicados, que se consagravam a Deus, que oravam por eles, que intercediam por eles, que ensinavam a verdade a eles. Estes homens mereciam ser tratados com apreço e acatados em toda a orientação que eles dessem. Também Paulo fala para que tivesse amor para com eles e consideração pelo que eles realizavam entre eles. Isto é muito sério. Quando uma igreja tem um obreiro que ama aquela igreja, que tem uma vida exemplar, que se dedica àquela obra, que faz isso com amor, que está pronto para atender os irmãos a tempo e a hora, com aconselhamento, com socorro, com instrução, também que chama a atenção dos irmãos quando os irmãos estão a desviar da palavra. Este obreiro deve ser tratado com consideração, com apreço, é o que diz o texto. Logo, não é um qualquer que vocês vão tratar assim, mas um servo verdadeiro do Senhor, um homem que tem o chamado do Senhor, um homem que não está ali fazendo da fé negócio, fazendo aquilo apenas uma promoção para o seu nome e para viver às custas dos irmãos, mas alguém que tem uma vida de dedicação, de santidade ao Senhor, que foi chamado para essa obra e o faz com amor, com dedicação, faz ali representando o próprio Senhor Jesus, como ele que é o pastor das ovelhas, aquele pastor agora o auxilia enquanto faz a obra aqui na terra. Então, este primeiro conselho do apóstolo em respeito à liderança. Não há como nós sermos uma igreja onde a liderança fala uma coisa, o povo faz outra, onde o pastor quer trazer um despertamento para a igreja não está nem em orar, em santificar sua vida, em dar testemunho, em evangelizar, em discipular. Então tem que haver sim essa consideração com o líder, e o líder também tem que ser um homem sério, cheio do Espírito Santo, cheio de amor para aquela igreja, que esteja disposto a fazer tudo para o bem daquela obra e daquela igreja local. É assim que Paulo está aqui a instruir a igreja de Tessalônica. E ele fala também para que eles vivessem em paz uns com os outros, ou seja, que eles buscassem uma comunhão perfeita, a koinonia, a comunhão, aquele ambiente de amor, de respeito mútuo, de consideração, no que dependesse deles, eles pudessem viver em paz uns com os outros, cooperando com a obra, cooperando uns com os outros, testemunhando aos de fora que eles conviviam em paz. Paulo continua dizendo: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais pacientes com todos. Olha, conforme Jesus mesmo ensinou, em Mateus 18, 15 a 18, Jesus orientou com firmeza para que a gente fizesse com os insubmissos, com os desanimados, com os fracos, tivesse paciência sim, tratasse-os com atenção. Mas Jesus também admoestou a igreja, em Mateus 18, quanto aos insubmissos, para que a igreja tratasse eles com firmeza, com amor e com justiça também. Porque o insubmisso que está citado aqui é aquele que, embora orientado, orientada, rejeita a orientação pastoral, a orientação da igreja, os princípios que a igreja quer zelar, do testemunho na sua comunidade, do testemunho para com o mundo. Então, os insubmissos são alvo da disciplina da igreja. A igreja tem dois tipos de disciplina: aquela formativa, quando chama os irmãos a estudar a Bíblia, numa escola bíblica, no treinamento, nas reuniões semanais, nos cultos dominicais, onde tem a palavra pregada e ensinada, os princípios, os valores do Evangelho, para que todo crente absorva, aprenda, pratique. Então, é uma disciplina formativa. Mas também, nessa disciplina formativa, você é instruído no caminho do Senhor. Mas também tem a disciplina corretiva. E essa dói, Esta chama um irmão que está desviando do Evangelho, que está vivendo uma vida promíscua, indigna, imoral, indecente, desrespeitosa, a corrigir, a se arrepender, a confessar
e voltar para o caminho do Senhor. Essa é a disciplina corretiva, né? E essa disciplina corretiva, Jesus estabeleceu 4 etapas, né? Uma repreensão pessoal do irmão que soube que aquele irmão está com problema, uma repreensão depois se aquele irmão não te ouvir com mais uma pessoa, com uma testemunha, depois uma repreensão pública, se aquela pessoa não ouvir aquele primeiro irmão, aquele segundo irmão, levar à igreja para que a igreja chame aquele irmão a reconsiderar o seu erro, a pedir perdão à igreja, a consertar a sua vida. E aí sim, se ele não se arrepender, ele deve ser tratado, como Jesus falou, como judeu e publicano, ou seja, como alguém que não crê naquilo que a igreja prega, que Jesus pregou, que o evangelho ensinou. Então ele deve ser tratado como judeu e publicano, então ele deve ser excluído do rol de membros da igreja, da comunhão da igreja. Infelizmente, é o momento mais doloroso. E Paulo então instrui aqui, aconselhe os insubmissos, console os desanimados. Os desanimados também são alvo da igreja, né? Pelo discipulado, pelo aconselhamento pessoal. Um irmão acompanha aquele irmão que está desanimado, leva uma palavra de ânimo para ele, uma palavra de vida, né? Porque às vezes é uma pessoa tímida e ela vai se acanhando, vai se fechando. E amparar os fracos, né? Os fracos, a gente tem que ser com eles um pouco paciente até que eles criem força, instruí-los na palavra, acompanhá-los também, não deixar eles fazer as coisas sozinhos. Nos primeiros passos da vida cristã, a gente deve andar um com o outro até que ele se firme, né? E ele não desanime. Então temos que às vezes ser pacientes sim, mas com aquele que é insubmisso já tem a correção que Jesus manda fazer para que ele não perturbe o bom testemunho do evangelho. Não adianta a igreja ter membros que não têm uma vida promíscua, indecente, corrupta, imoral, depravada, agressiva, agride todo mundo. Ele vai sujar o nome da igreja e o nome de Jesus. E muitos vão falar, ser cristão é isso? Então eu não quero ser cristão não. Esse mentiroso, esse trapaceiro, esse promíscuo, esse imoral, diz que é crente, então para que você é crente? Para andar com uma pessoa dessa? Então, por isso Jesus fala para tratar como judeu e publicano, ou seja, ele deve ser excluído e tratado como aquele que nunca creu antes. Porque os judeus não criam em Jesus, os perseguia. Os publicanos eram ladrões, eram pessoas que faziam coisas absurdas na sociedade do tempo de Jesus. Eles eram até odiados pelo povo, tal procedimento deles. Então, a igreja então tem que tratar com carinho, com paciência os desanimados, tentar reanimá-los. A igreja tem que cuidar do que eles são mais fracos, assistir, socorrer ele, se for necessário. Mas o insubmisso, se ele não se submeter à correção, não voltar atrás do seu erro, não confessar, não se arrepender, não tem como. Tem que haver com ele a disciplina corretiva, que é a exclusão de membresia. Então, olha, Paulo continua falando, evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós para com todos. Então Paulo fala para não haver vingança entre os irmãos, né? Retribuição, alguém te fez o mal, tá bem, não vou deixar por menos não. Ele fez comigo, vou fazer com ele também. Isso não é procedimento cristão, e nem da igreja do Senhor, nem dos servos e membros de uma igreja cristã. Pelo contrário, é perdoar, é falar com o irmão que não gostou e consertar com ele, e o irmão que fez aquilo que o outro não gostou, pedir perdão, e ambos caminharem juntos, né? E seguir sempre o bem, ou seja, aquilo que é útil, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, que às vezes o bem para algumas pessoas é aquilo que não presta, né? Mas nós cristãos, todo o bem é o bem, aquilo que é útil, aquilo que está de acordo com os preceitos de Jesus, do Evangelho e da palavra de Deus. Então, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Outra coisa que ele fala, regozijai-vos sempre. A alegria do salvo não pode faltar. Se eu sou salvo, se você é salva, não podemos viver uma vida cabisbaixo, desanimado, parecendo uma pessoa que não tem motivação na vida. Um salvo, ele tem que ter gratidão, porque o que Deus pagou por ele, o que Cristo pagou por ele na cruz, o que Deus fez dando o seu Filho por ele, é algo que deve motivá-lo a andar de cabeça erguida, a servir o Senhor com alegria, a servir o seu próximo, a servir, a ser um profissional digno, um pai digno, uma mãe digna, um filho honrado para os pais, um homem de bem, uma mulher de bem, porque ele tem alegria que vem do Senhor, uma alegria que ninguém pode abafar, porque ele foi salvo, ela foi salva, ele tem nova vida e vida em abundância. Então Paulo, regozijai-vos sempre, é o que ele diz. Então ele está falando da alegria da salvação. E ele fala, orai sem cessar.
Jesus mesmo falou para os discípulos, vigiai e orai, né? Mateus 26, 41. E orar sem cessar, aqui no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5, é algo que nos desafia a ter uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida diária, que às vezes tem momentos que você está em algum lugar e você não pode orar em voz alta, mas você vai em espírito de oração, às vezes clamando o favor de Deus, a graça de Deus para aquelas pessoas que estão ao seu redor, aquele ambiente onde você está convivendo, e às vezes intercedendo para a igreja, intercedendo para alguém que pediu oração. Às vezes, aquele momento você não pode orar em voz alta, mas em espírito você é em oração, né? Mas orar sem cessar também significa ter o seu momento entre você e Deus, o seu momento de silêncio entre você e Deus, para você falar com Deus, e ter aquele momento de silêncio para Deus também vir ao seu coração, falar ao seu coração, mostrar aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser ajustado na sua vida. Então, é uma vida de oração, uma vida que ora sem cessar, uma vida que não deixa de ter comunhão com Deus. Viver uma vida de orar sem cessar é uma vida de contínua comunhão com Deus, porque orar é falar com Deus, é estar com Deus. Então isso é maravilhoso, também a orientação de Paulo aqui, esse conselho apostólico aqui para nós, Igreja do Senhor. E ele fala em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Louvor e gratidão não deve faltar na vida do crente, ao contrário de murmuração. Tem cristãos que às vezes estão há anos na igreja, mas são mal-humorados, estão sempre insatisfeitos, parece que ainda não receberam a vida abundante que Cristo Jesus ofereceu para eles, não assumiram essa vida abundante. Então Paulo fala, olha, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus espera que nós sejamos agradecidos, porque o que Ele fez foi sem igual. O Deus eterno, todo-poderoso, Criador de tudo que existe, ofereceu o seu Filho em meu favor, em seu favor, para morrer morte de cruz. Então, nós somos mais que devedores. Nada que eu faça com o meu semelhante, faça pelo meu país, faça pela instituição séria que eu ajudo, pelo meu vizinho, pelo meu amigo, é mais do que Deus fez por mim. Nada que eu faça pela igreja, mas o pastor está querendo que eu faça isso, está fazendo aquilo. Olha, você faz para a igreja por obrigação? Não, você tem que fazer por amor, saber que muito mais Jesus fez por você. Então, em tudo dai graça significa isso, fazer tudo com gratidão, fazer tudo como se fosse para com Deus e para o próprio Deus. Então, isso é em tudo dar graças, é louvor e gratidão ter nos nossos lábios, no nosso coração diariamente, não murmuração, né? E tem um texto, um versículo aqui que é a chave de todo esse conselho de Paulo, que é o versículo 19. Não apagueis o Espírito. Em outras traduções está assim, não extingais o Espírito, né? Olha, este texto é chave e eu depois quero comentar um pouquinho mais por ele, mas vamos terminar o texto, terminar a leitura. Não desprezeis as profecias. Olha que coisa interessante, tudo aquilo, aquela palavra que Deus dá à igreja, através de um servo, de uma serva, que traz exortação, traz edificação, traz consolo, não menospreze, né? Aquela palavra que Deus usa alguém para trazer a você e a igreja, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento que está precisando de esclarecer as coisas, Deus usa alguém no poder do Espírito, não despreze. Mas Paulo fala assim, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós temos que testar, até as profecias, Paulo falou isso, né? Se elas se cumprirem é de Deus, se não cumprir não é de Deus. Então, julgar todas as coisas significa testar, examinar todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, né? Aquilo que é útil, aquilo que é bom. Reter isso, julgar todas as coisas não significa que você tem o direito de pôr o dedo no nariz de ninguém. É julgar no seu coração ou, segundo a palavra de Deus, se aquilo coaduna, está de acordo com a palavra de Deus ou não, se aquilo é contraditório, se aquilo é heresia, se aquilo confunde o povo de Deus. E aquilo que foi bom, reter. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, e ele continua, abstende-vos de toda forma de mal. Foge, né? Fuja de toda forma de mal, né? Briga, gritaria, discussão, ofensa, mentira, adultério, corrupção, depravação, imoralidade. Fuja de todo mal, roubo, agressão, homicídio, feminicídio, abuso contra a criança, abuso contra a mulher, abuso contra o idoso, abuso contra o seu vizinho, contra o seu amigo, exploração de pessoas,
Então, fuge de todo tipo de mal. Essa é a vida de um cristão. É um conselho apostólico aqui. E Paulo termina fazendo uma oração e uma bênção apostólica aqui. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então, Paulo fala aqui do desejo que ele tinha para a igreja, que ele fosse viver uma vida tal que na vinda do Senhor eles estivessem prontos para subir com o Senhor. E fala que fiel ao que vos chama, qual fará, ou seja, o Deus que nos chamou para ser povo dele, ele vai completar a obra e confirmar a obra que ele realizou na sua vida, na minha vida, na vida do seu povo. Mas eu queria, como eu falei, destacar aqui que todos esses conselhos, aprende tudo dessas virtudes, desses conselhos de Paulo aqui, que foram aconselhados por Paulo aqui, dependem muito do versículo 19. Está aí, não apagueis o Espírito, porque Jesus disse que o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo, vos tenho dito, ou vos digo, são Espírito e vida. Então, sem o Espírito, como você vai conseguir viver todas essas coisas que Paulo fala, consolação, acatar, ser obediente aos seus líderes, ter amor, aconselhar aqueles que são insubmissos, amparar os fracos, evitar que alguém retribua o mal por mal, ter sempre uma vida de alegria, uma vida de oração, sempre dando graças, julgando todas as coisas e retendo apenas o que é bom, não desprezando as palavras de edificação, de exortação, de consolo, palavras proféticas que são trazidas à igreja. Como você vai se abster de toda forma de mal se você apagar o Espírito, extinguir o Espírito? Não tem jeito. Então, porque Jesus falou que as palavras que ele nos diz são espírito e vida. E você, eu, a igreja, nós não temos nada a agradar a Deus ou oferecer ao mundo sem a obra do Espírito em mim e em você, querido irmão, querida irmã. Só após o revestimento e o poder do Espírito Santo, os discípulos testemunharam sem medo do Evangelho e assim evangelizaram o mundo todo daquela época. Eu envio sobre vós a promessa do meu Espírito, a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então Jesus mandou que eles esperassem a descida do Espírito Santo para que eles então saíssem e cheios do Espírito eles pudessem testemunhar de Jesus ao mundo. E ele falou, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, sem o Espírito Santo na minha vida, na vida da igreja, não produzimos nada que agrade a Deus. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, é preciso que eu e você não extinga o Espírito Santo. Não despreze a obra do Espírito Santo, porque tudo que nós pudermos fazer, só o faremos na força do Espírito, no poder do Espírito. Só conseguimos agradar a Deus por causa da ação do Espírito Santo. Você só pôde se converter um dia, se tornar um crente, porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Senão você não estaria hoje salvo e salvo. Então, sem o Espírito, não tem como fazer a obra de Deus, não tem como sermos uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja missionária, uma igreja que ame os perdidos. Não tem como. Não, porque não podemos desprezar a obra do Espírito em nós. Por quê? Por que os irmãos acham que não podemos desprezar? Será que todas as virtudes e dons aconselhados nessa palavra aqui por Paulo estarão permanentemente em evidência em nossas vidas sem o Espírito Santo? Tudo que ele falou aqui nesse aconselhamento que lemos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, Paulo, quando fala nessa lista de conselhos, não apagueis o Espírito, é porque ele sabia bem que nenhum desses conselhos se tornariam reais na vida da igreja sem a ação do Espírito em seus corações, em suas vidas. Então, é muito sério isso.
Gálatas, nós acabamos de ler Gálatas 5, 22 a 25. Mas em 1 Coríntios 12, 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Por isso se diz também, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens, está em Efésios 4, 8. Então, as virtudes, os dons na vida da igreja é só pelo Espírito. Há um livro que eu li que diz assim, né? A falta de dons é a tragédia da igreja. Quando falta a virtude do Espírito Santo na igreja, a igreja morre. A igreja fica sem vida. A igreja deixa de cumprir cabalmente o seu papel e a missão que lhe foi dada. Por isso mesmo Jesus falou para que eles ficassem em Jerusalém, fossem revestidos do Espírito, e aí eles sairiam no poder do Espírito a fazer a obra. Por isso que Paulo aqui aconselha, dá esses vários conselhos que lemos, mas fala, não extingam o Espírito, não abandonem o Espírito, não deixem de viver uma vida guiados pelo Espírito, cheios do Espírito, revestidos do Espírito Santo. Então, nesses conselhos, eu quis salientar este versículo 19, para que todo esse conselho apostólico possa ser vivenciado por mim, possa ser vivenciado por você, com toda a intensidade. Está disponível para mim, está disponível para todo aquele que crê, para cada servo, dons e as virtudes do Espírito Santo estão disponíveis se você der lugar ao Espírito Santo, se deixar guiar pelo Espírito Santo, se deixar possuir pelo Espírito Santo, se revestir deste novo homem, agora nascido do Espírito e não da carne. Então, é isso que Paulo está orientando aqui. Então, irmãos, não apaguem, não desprezem, não extingam a chama, a obra, as virtudes, os dons, a santificação e o poder do Espírito Santo em suas vidas. Por favor, igreja do Senhor, mesmo nesse momento que a gente parece estar longe um do outro, vá para a palavra, medite diariamente, aproveite que agora alguns estão tendo mais tempo, leia mais a palavra, ore mais, santifique a sua vida mais. Se você quer dons, peça a Deus para te dar, use esses dons para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a salvação de muitos que o Senhor ainda tem a salvar. Senão, todos esses conselhos, todas essas virtudes e dons também correm risco de desaparecer em suas vidas. E Paulo sabia disso, por isso que ele incluiu, não extingais o Espírito. Deu os conselhos, as virtudes que eles deviam assimilar e viver, mas falou, não dá para fazer isso sem o Espírito Santo em suas vidas. O Senhor chamou, elegeu vocês, nos salvou vocês, revestiu vocês do seu Espírito, deu dons, virtudes para a edificação da igreja, para a salvação de muitos. E, sobretudo, para a glória dele. Isso é maravilhoso. As virtudes devem ser visíveis em minha vida e sua vida. Que dificuldade que a gente vê de ver na vida de um crente as virtudes, a grosseria, a estupidez, falta de submissão, falta de ler, meditar a palavra, falta de colocar em prática a palavra de Deus, falta de obediência. Olha, o Senhor chamou vocês, elegeu vocês, salvou vocês, revestiu vocês do seu Espírito, deu dons, virtudes para a edificação da igreja, para a salvação de muitos e para a glória dele. As virtudes, então, devem ser visíveis em cada ato, em cada gesto seu, no seu dia a dia. As pessoas ao redor devem ver luz na sua vida. Você deve ser sal, ser luz, instrumento de Deus, onde você estiver plantado e plantado. Todos os dons e virtudes, então, devem ocupar e potencializar suas vidas em Cristo, querido irmão, querida irmã, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através da sua vida, das suas atitudes, seus gestos. As pessoas falam, que diferente, eu pensei que ele ia fazer isso, ele fez diferente, eu pensei que ela ia reagir assim, me xingando, me maltratando, ela me tratou com tanto respeito, com tanto amor, eu pensei que ele ia ser grosseiro, estúpido comigo, ele foi atencioso, atenciosa, aquela mulher foi atenciosa. Ela não precisava de ter dedicado nenhum tempo para mim, mas ela procurou parar um pouquinho, me dar atenção. Então, essas virtudes devem ser visíveis, e isso é fruto do Espírito Santo em sua vida. Então, irmãos, oremos mais, leiamos mais, meditemos mais e pratiquemos a palavra de Deus. Busquemos ser revestidos do Espírito Santo em nossas vidas, renunciemos a nós mesmos, nosso egoísmo, nossos interesses mundanos,
e principalmente ao pecado que fica sempre nos assediando, e santifiquemos as nossas vidas ao Senhor e nos consagremos exclusivamente a Ele, porque Ele pagou um preço muito grande por mim e por você. Hoje nós estaremos celebrando a ceia, e a ceia relembra o quê? O sacrifício de Cristo, o corpo que foi dado por nós, o seu sangue que foi derramado naquela cruz, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, nos tornássemos povo de Deus, e hoje o somos para a glória de Deus Pai. Então, olha, irmãos e irmãs, que Deus abençoe os irmãos, que Deus, pelo seu Espírito, convença o coração dos irmãos a viver uma vida intensa na presença dEle, guiadas pelo Espírito, revestido do Espírito, vivenciando os dons do Espírito, vivenciando as virtudes do Espírito Santo em suas vidas, para a glória de Deus, para a salvação de muitos. E olha, às vezes algum amigo pode estar nos ouvindo aqui, eu pregando para vocês, possa entender a grandeza do que é ser cristão. Por que nós estamos falando isso aqui para nós crentes? Porque Jesus pagou um preço por mim e também por você, amigo. Ele se deu naquela cruz, o Pai o enviou até nós. Ele tomou forma humana para que Ele morresse em meu lugar, em seu lugar. Porque todos os pecados carecem da glória de Deus. E o salário do pecado era a morte, então Jesus assumiu esse salário por nós ali na cruz. Mas a Bíblia diz assim, em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, agora em Cristo é oferecido a você e a mim. Uma vez que nós venhamos ouvir a palavra, crendo, venhamos nos arrepender e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então Jesus também te chama, amigo, a também se render a Ele. E além de tudo, uma vez convertido, convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo agora vai te revestir de poder, de sabedoria, de dons, de virtudes, para viver uma vida que faça diferença, porque aí você vai viver não aquela vida velha na carne, mas uma nova vida que vai ser gerada pelo Espírito Santo em você. Amém? Então, irmãos, busquemos viver esses dons, mas não dá para fazer nada sem sermos revestidos do Espírito Santo. Não dá para nós fazermos nada na igreja se nós ignorarmos a obra do Espírito, se nós apagarmos a obra do Espírito, se nós negligenciarmos a obra do Espírito Santo em nós. Amém? Senhor nosso Deus, aplica a Tua Santa Palavra que foi pregada aqui aos corações que puderam ouvir. Traz fé, traz também submissão à palavra, traz obediência aos corações, traz confissão, arrependimento, conserto e despertamento em cada vida, Senhor. É o que eu te oro, que o Teu Espírito Santo faça isso, porque só o Teu Espírito pode entrar e convencer o coração de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma menina, Senhor. Ó Deus, nos colocamos da agora para frente na inteira dependência do Senhor, para que o Senhor complete aquilo que o Senhor começou através da pregação da Tua Palavra, em cada vida, em cada coração que pôde ouvir. Bendito seja o nome do Senhor, a Deus toda a glória e honra. Amém e amém. Irmãos, nós vamos então cantar um hino, e logo após nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu quero te convidar também a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23 a 33, que estaremos lendo para celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos celebrando de longe, mas nós estamos perto uns dos outros pelo coração, pelo amor que nos uniu em Cristo. Eu pedi aos irmãos durante a semana que celebrasse, que consagrasse os elementos da ceia, né? O cálice e o pão, para que hoje à noite, às 7 horas, todos estivessem celebrando, às 19 horas celebrando a ceia do Senhor. Então, se você fez, será tudo para a honra e glória do Senhor, será um memorial pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então, vamos cantar o hino Pão da Vida, e vamos cantar com alegria este hino, e fala da ceia do Senhor. Hino 142 do Cantor Cristão. Se você tem o Cantor Cristão na sua casa, você pode cantar também com a sua família. Se você não tem, procura adquirir uma hora, então logo passar essa pandemia numa livraria evangélica, o Cantor Cristão, que são os hinos das igrejas batistas para nossa edificação e para louvar e bendizer o nome do Senhor. Pão da Vida, 142 do Cantor Cristão. Amém? Vamos louvar, adorar nosso Deus então.
Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E nós vamos estar lendo agora o texto da Palavra de Deus, e enquanto celebramos a ceia, o texto de 1 de Coríntios, você pode abrir comigo aí, 11, 23 a 33. 1 de Coríntios 11, 23 a 33. E vamos ler o que o apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Paulo escreve esse texto orientando a igreja de Corinto, porque eles faziam a celebração de uma forma ainda muito confusa, muito desordenada, então ele precisou de ordenar os irmãos. Uns comiam primeiro e outros não comiam nada, iam sem participar, então ele ordenou para que fizesse tudo com ordem, com decência, que todos comessem junto do pão, todos bebessem junto e todos participassem. A ceia é para os salvos, para que eles se converteram-se a Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados, e estão em comunhão com a igreja. Por isso que fala: examine-se o homem e participe, porque se você não pode discernir o corpo, o que é discernir o corpo? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo no mundo. Se você não pode se identificar com Cristo na sua vida, seu testemunho, seu proceder, você não está em condição de participar da ceia do Senhor. Você não está levando a sério nada que Jesus fez naquela cruz, dando o seu corpo, derramando o seu sangue por você. Então, por isso que Paulo fala: examine-se, pois, o homem, e a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, aqui no versículo 28. Então, vamos fazer um momento de você agora
aí na sua casa, eu aqui, fazendo nosso exame, pedir ao Senhor perdão de alguma coisa que pode ter esquecido, alguma coisa até que a gente tem esquecido, que o Senhor nos perdoe também. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Se algum pecado confessado, me perdoa também, Senhor. Purifica, que eu participe agora, dignamente, Senhor, do pão e do cálice, Senhor, em memória do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez esse autoexame, você pode sim e deve participar da ceia do Senhor. Se você é crente em Jesus, membro da igreja do Senhor Jesus, está em comunhão com a sua igreja, mesmo nessa pandemia você não dispersou, está atenta à obra de Deus, está em comunhão com os irmãos, uma vida de oração, uma vida de santidade ao Senhor, e uma vida atenta à voz de Deus, você pode e deve participar. Está diante de nós aqui o pão, né? E está diante de nós também o cálice aqui. E usamos até o símbolo aqui da uva para ficar bem claro, né? É o fruto da vide que Jesus celebrou naquele dia, o fruto da uva, né? Então, eu quero chamar aqui os irmãos para participar comigo, né? E vamos abençoar os elementos agora, né? Consagrar os elementos com oração. Senhor, nós estendemos a nossa mão sobre os elementos aqui e os consagramos a Ti, o pão e o cálice, porque é em memória de Ti que nos reunimos hoje para celebrar a Tua morte vicária naquela cruz. Quando o Senhor tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte para nos dar vida, vida eterna e vida abundância. Quando o Senhor se deu por nós naquela cruz, em amor a nós, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Te louvamos, te agradecemos e consagramos tudo ao Senhor. E em memória do Senhor, reverentemente consagramos para o louvor e glória do Teu nome, para a anunciação do Teu Evangelho, até que o Senhor venha, Senhor. No nome de Jesus, te louvamos agradecidos e abençoamos tudo aqui dessa mesa. No nome de Jesus. Amém. Então diz o texto que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, nós já demos graças, né? Partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor, reverentemente, em memória do Senhor, queridos e queridas, irmãos em Cristo, amados de Deus, comamos do pão. Bendito é o nome do Senhor. Diz o texto sagrado também que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, em memória do Senhor, pelo seu sangue derramado naquela cruz. Bebamos do cálice. Com alegria, com gratidão, glorifiquem ao Senhor juntos. Você aí da sua casa, nós aqui, nós glorificamos o Senhor. Anunciem que Jesus Cristo morreu, nos salvou, quer salvar ainda, ressuscitou e voltará. Reina já na nossa vida e reinará eternamente. Então, glorifique ao Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo, glória a Ti, ó Deus, que enviaste Teu Filho, glória a Ti, Jesus, que se deste por nós naquela cruz e voltará, pagou o preço por nós, com um grande preço, por nós pecadores, para que em Ti nós tivéssemos vida e vida abundante, para nos reconciliar com o Pai, para sermos agora Seu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Senhor, por tão grande obra que o Senhor realizou ali na cruz, porque não foi em vão, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, por nos amar primeiro, sendo nós ainda pecadores, enviar Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que se deu por nós naquela cruz. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Eu quero avisar os irmãos, quarta-feira nós temos nosso culto de oração, como sempre,
E até às 17 horas, 5 da tarde, os irmãos enviem pelo WhatsApp os seus pedidos de oração, também suas ações de graças. Eu queria também lembrar os irmãos, mais uma vez, após essa ceia, ligue para um irmão, para uma irmã, e mande um abraço para ele, para ela. Vamos ampliar esse momento de comunhão, já que não podemos estar juntos no templo. Então, ligue para alguém e fale com ele: olha, irmão, eu amo, estou orando pelo irmão, ore também por mim. Vamos nos manter unidos até que passe essa pandemia e a gente possa reunir com muita alegria novamente. Então, mande um abraço, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para o seu irmão, para sua irmã. Lembre de pelo menos um agora e após este momento, você ligue para um ou dois, se você puder. Faça uma palavra breve para você, porque às vezes algum outro pode estar ligando para ele ou para ela, para que ele tenha tempo de atender o outro também, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos. E quarta-feira nós temos nosso culto de oração. Irmãos, se alguém passar por um momento difícil, não deixe de comunicar com o pastor ou com os diáconos e diaconisas da igreja. Se você estiver passando algum sufoco, um momento difícil, fale conosco. Nós estamos aqui para servir, somos igreja e nós temos que estar socorrendo uns aos outros em amor neste momento. E mesmo na sua comunidade, se há alguma necessidade, você viu aquela necessidade, como cristão, se apresente, se ofereça para ajudar, para contribuir para o bem daquelas pessoas que estão ao seu redor, nesse momento difícil que a nossa nação e o mundo está passando. É hora de nós deixarmos Cristo nos usar com poder e graça também em relação ao nosso próximo. Que Deus abençoe os irmãos e Deus possa estar visitando cada coração. E eu quero ler com os irmãos a bênção do apóstolo, deste texto que nós lemos hoje. A bênção apostólica aqui foi maravilhosa e eu queria abençoá-los com esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. E orar com os irmãos esse texto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é a palavra, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que essa bênção seja abrangente na vida dos irmãos também, e que os irmãos continuem fiéis ao Senhor, esperando no Senhor, intercedendo por nossa nação, intercedendo uns pelos outros, se ajudando mutuamente, se protegendo também. Quando você usa máscara, quando você usa álcool gel, você não está só se protegendo, está protegendo o outro também, porque nós não sabemos com quem que está esse vírus. Então, ensine seus filhos, suas filhas, faça a sua parte. Se você tem pais idosos, não chegue em casa e entre de qualquer jeito, deixa as coisas lá fora, limpa tudo para proteger seu pai, sua mãe. Se tem alguma pessoa com doença autoimune, então cuidado, proteja seus pais, proteja seus tios, seus vizinhos, suas vizinhas. Faça a sua parte, não espere um guarda municipal te cercar na rua, te corrigir, não. A máscara é para proteger você, a sua respiração, os seus lábios de soltar saliva e contaminar os outros, e também de ser contaminado por outros. A máscara não foi feita para proteger o queixo, nem o papo, é proteger o seu rosto, a sua respiração e sua boca, de onde pode você ser contaminada ou você contaminar o outro. Então, vamos ser cristãos também, cidadãos, porque nós somos cidadãos já do céu, ainda estamos aqui como cidadãos do mundo, então nós temos que fazer a nossa parte. E Jesus também nos ensinou a ser prudente, Agora é momento de prudência. Que Deus abençoe os irmãos e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, Pai bendito, seja com todo o povo de Deus, tua igreja, em toda a parte da terra, em toda a face da terra. E abençoe também toda a obra missionária, para que o evangelho do reino seja pregado e encontre a todo o povo, nação, tribo, etnia e língua. Nós te louvamos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Deus abençoe os irmãos.